Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Vamos aguardar os nossos amigos entrarem, ok? Daqui a pouquinho eles estão aí. Espero que todos vocês estejam bem. Oi, Lucélia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem e você? Tudo jóia. Tudo jóia. Então tá bom. Que bom que a Marli vai participar amanhã, né? Fiquei feliz que o nome contou. Então ela me falou que vai, porque ela me dá carona para mim, né? Aham. Aí eu estava pensando, eu falei, agora eu vou, né? Aí ela pegou e mandou mensagem que ela vai me dar carona. Legal. Olá, Eliane, boa noite. Carlos, É, né? boa noite a Dona todos. Clara, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Muito bem. Eu vi que até o Feijoada tá aí, né? Já pulou na cama, tá com a bola querendo brincar com a minha mão. Aê, Feijoada. Ainda vou conhecer ele pessoalmente. Vai sim. Muito bem. Tudo para ele é brincadeira. É? Ele é novinho ainda, né? Tem 4 anos. Nossa, então ele é um eterno adolescente. O meu tem uns 12 anos. 12, já mais velhinho. Eu tenho uma gata, a Doris, ela é uma gata branca. Ela vai fazer 17 anos. Nossa, 17 anos. É. E tá boa, viu? Tá bem. Que bom. Tá bem. Fica o dia inteiro comendo. São os nossos companheiros. São de verdade. Mais 2 minutinhos a gente começa, né? Aliás, a prece inicial vai ser a Lucélia. O Evangelho continua com o Carlos, né? Isso. Livro dos Espíritos, eu. Vou acabar aquela lição. Vibrações, Eliane. E a prece final, a Fernanda. Né? Eu queria perguntar se Lucélia e Eliane, né? Vocês não gostariam de ler, começar pelo Evangelho, depois passar para o Livro dos Espíritos? O evangelho é mais fácil. Posso colocar você na lista para dar uma mudança, dar um pouco de áreas, né? Pode. Vocês complementando depois. Somos um grupo, estamos juntos. Tamo junto. Estamos juntos. Tudo bem, Lucélia? Pode colocar você para ler o Evangelho? Eu ainda não. Eu posso ler, mas explicar eu não sei explicar, assim. Tudo bem, é só uma pergunta. Você faz no momento que você sentir que pode, tá? Que deve. Ler eu posso. Beleza, então, ótimo. Ó, vocês ouviram, então, de prova o que ela falou, né? Só ler. Agora, explicar eu não sei passar, assim. Tranquilo.
A hora que você se sentir confortável. Vamos começar então? Vamos. Vamos agora serenando a nossa mente e o nosso coração, esquecendo de todos os problemas lá de fora. Vamos agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião de estudos. E que eles possam nos auxiliar nos nossos estudos e nas vibrações. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Onde, ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 a 3, nós falaremos. O capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Precisava de alojamento, e recolheste-me. Estava nu, e cobriste-me. Estava enfermo, e visitaste-me. Estava no cárcere, e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos sem alojamento e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisava de alojamento e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou sem alojamento, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e te deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo, que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, itens de 31 a 46.
A gente sabe, não vai ter o suplício eterno, né? É uma forma alegórica de falar para dizer que vai sofrer porque não fez a caridade, não ajudou. Você, quem ajuda, quem faz a caridade, vai receber. Quem não faz, não vai receber. Cada um recebe aquilo que fez. Também é dito por Jesus, né? A cada um segundo suas obras. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ficar atento ao que acontece à nossa volta. Porque, às vezes, a gente sempre está pensando na caridade material, seja um alimento, seja uma roupa, mas às vezes a gente é procurado por uma pessoa, ou no celular, ou numa mensagem, e acaba passando. Não porque a gente não quer responder, porque o corre-corre, as muitas mensagens que a gente recebe, a gente não está atento. Acaba não percebendo que aquela pessoa precisava de um outro para conversar. E se ela te procurou, é porque ela confia que você pode ser essa pessoa. E às vezes ela não quer que você tenha uma receita miraculosa para a vida dela. Simplesmente ouvi-la. E nós deixamos isso passar. Então, é importante a gente estar ligado o tempo todo. E quando a gente fala o tempo todo, é inclusive no momento que nós estamos descansando no nosso corpo físico. Porque, às vezes, eu já fiz um comentário aqui no nosso grupo, quando no GA Paz, nós fomos avisados pela espiritualidade que nós teríamos cursos à noite. Todos seriam convidados. Iria quem quisesse, quem se dispusesse a ir. E muitas vezes, a gente fala que quer, né? Da boca para fora. Mas será que a hora que foram nos convidar lá, a gente falou, não, deixa quieto, isso daí não é para mim agora, não? Então, às vezes, nós estamos sendo convidados a ajudar nas nossas noites de sono, porque o corpo aqui precisa de descanso, o espírito não precisa. E será que a gente está ajudando? Será que a gente está disposto mesmo a fazer isso? Então, nós precisamos realmente estar ligado. Por quê? Nós precisamos ajudar. Quando ele fala de pequenino, não está falando só de criança, mas daquele que é desamparado, aquele que não tem condições. Às vezes ele não tem condições financeiras, intelectual. Nós precisamos estar ligados nesses irmãos nossos. E não praticar o bullying, brincando, fazendo as pessoas caçoarem daquele que está precisando. Porque aí a gente acaba também entrando nessa do que não fez o que deveria fazer. Certinho aqui, pessoal? Perfeito. Então vamos para o item 2. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar. Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus. E é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem. Faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo do mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu à compaixão e, chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. E lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu o satisfarei quando voltar.
Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu mesmo. Lucas capítulo 10, de 25 a 37. É claro, né, que a parábola do bom samaritano mostra que não é título que faz com que a gente tenha... A gente pode ter, pela sociedade, um título, a sociedade vê, nossa, lá vai o doutor, lá vai o juiz, isso para a sociedade. Mas esses títulos nada valem se nós não agirmos de forma correta. Então, quem foi o próximo? Aquele que ninguém gostava, que era o samaritano. O pessoal de Samaria ninguém gostava, mas foi ele que foi lá e falou assim, não, vem cá que eu vou ajudar. E conosco não acontece a mesma coisa, às vezes você está numa situação muito complicada e a ajuda vem de um lugar que você não espera. Então, nossa, justo dessa pessoa que eu menos esperava que fosse perguntar como eu estava, eu fui falar com ela. A coisa acontece com a gente também. E às vezes acontece de uma outra religião ainda, não da nossa mesma. Por quê? Nós precisamos entender, como diz o Marcelo, que a sociedade ela é um coletivo. Não importa títulos, não importa religião, e aí não vamos nem entrar que não importa a raça, não importa a cor, não importa nada mesmo. Somos todos filhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo que está nesse mundão aqui e desencarnado nesse mundão é filho de Deus. Então, nós precisamos estar sempre ligados àquilo que nos acontece. E não passar ao largo. Porque aí a gente não vê, aí a gente finge que não vê, muda de calçada. Por quê? Porque a gente ainda não está preparado. Eu sempre penso assim, nós ainda estamos longe de sermos um espírito puro. Mas nós não podemos esquecer que nós podemos caminhar para ser um espírito de mundo de regeneração. Porque puro está longe, mas o mundo de regeneração é o próximo passo. E nós precisamos estar nesse mundo. Então a gente vai estar no mundo de expressão de provas. A Terra vai seguir o seu curso. Pode ter gente contra, pode ter muitos espíritos que não queiram, não importa, ela vai. O que precisa saber é quantos dos espíritos que pertencem à Terra vão. 5 bilhões? 10 bilhões? Porque 5 é pouco. Se a gente pensar que nós somos aí cerca de 30 entre encarnados e desencarnados, é pouco menos de 20%. Será que nós estamos nos 20%? E nós precisamos estar bem. Não é só de conhecimento intelectual, mas é do moral. Nós temos que praticar aquilo que a gente vê. Ainda ontem, num programa chamado... Eu espero. Pronto Atendimento. Fizeram uma pergunta. Pergunta não, pediram indicação de 3 livros de reforma íntima. Aí a pessoa, eu pensei comigo, 3 livros, mas tem um que vale por todos. E ela respondeu mais ou menos como eu imaginava. Vou te falar um só. Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode ter outros livros que complementam? Pode. Mas se você pegar esse livro e estudar, item por item, capítulo por capítulo, você vai fazer sua reforma interior. Tentando praticar ele, é impossível você não reformar-se. Porque você vai seguir os passos do mestre. Pois não, Marcelo? Não, só para complementar o que você falou do mundão, né? Somos todos irmãos nesse mundão e em outros mundões, né? Uhum. Somos seres universais, né? Sim, exatamente. Só um complemento. Mas nós precisamos, para chegar nos outros mundões, a gente precisa passar por esse ainda que a gente não está conseguindo, está patinando. Então, derrapando. Então, vamos para o item 3 para a gente concluir. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito. Quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros os que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as vossas ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta para a felicidade futura. Então, é ela que vai fazer você ter a sua felicidade futura. E ele cita aqui várias coisas nesse parágrafo, né? O bem sem ostentação, amai o vosso inimigo, perdoai as ofensas. Quer dizer, tudo isso faz parte da nossa reforma interior mesmo. Quando eu penso que eu preciso perdoar aquele que me fez um mal, quando eu penso que eu tenho que pedir perdão porque eu errei, eu preciso me reformar, porque senão eu não consigo chegar nesse estágio. Então, adianta a gente pensar numa reforma enorme. Como mineiro, coma um prato de sopa pelas beiradas, porque você come ele todinho. Se começar pelo meio, você já vai queimar a língua e já desiste da... Então, não adianta. Vamos devagarinho, passo a passo. Nós não podemos pensar e deixar para as próximas reencarnações que a gente não sabe quando elas virão. Então, nós temos que começar agora. Nós não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, que nós vamos nos frustrar, porque nós não vamos dar conta. E depois, se a gente não dá conta, fica frustrado, né? No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para que fossem melhor aceitas. Não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, que espera o justo, e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições de salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Chico Xavier disse que se Kardec tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele não teria se tornado espírita. Porém, fora da caridade não há salvação. E fora da caridade, você vê que quando você faz caridade, caridade é feito com amor. Doar um alimento nem sempre é caridade. Você pode dar o alimento para o cara ir embora da tua porta. Você pode dar uma roupa para a mesma coisa, dinheiro no semáforo, para o cara se distanciar de você. Mas a caridade não. A caridade, mesmo que você dê o dinheiro, que você dê a roupa, você dá com amor. Você dá
elevando o pensamento nele para que ele possa sair dali confortável. Você não precisa falar, mas você pode. Nós emanamos energias a todo instante. Então, quando nós entregamos algo para alguém com essa energia, ele sai fortalecido daí. Pode não mudar a vida dele, mas para aquela situação vai. E é essa caridade que nós temos que fazer. Com carinho, com amor, com afeto, para poder atingir o nosso objetivo. E aí, nós vamos atingir e ele vai receber mais do que aquele bem que ele está recebendo. Mais do que aquela palavra que você está dando de conforto. Mais do que o seu ouvido. Ele vai realmente se vestir de uma caridade perfeita. E aí, para ele, é o que importa. E para nós, ajudarmos os nossos irmãos. Pois não, Lucélia? Abre o áudio. Áudio. Hoje eu fui no mercado fazer compra e encontrei uma senhora que foi amiga da minha mãe. Ela tem quase 80 anos. Aí eu encontro com ela, nossa, eu faço uma festa para ela. E eu falei assim, eu posso dar um abraço na senhora? E eu dei um abraço nela tão apertado assim, que parecia que eu estava dando um abraço na minha mãe. Aí depois conversa vai, conversa vem, ela estava falando dos filhos, que os filhos só procuram ela quando precisa de ajuda financeira. Aí depois que eu saí de lá, eu pensei, falei, nossa, esse abraço que eu dei nela, ela queria que os filhos dessem nela. E foi um abraço tão gostoso, tão gostoso. Eu dei 2 vezes o abraço nela. A hora que eu encontrei e a hora que eu fui embora, eu falei, ai, vou abraçar mais a senhora. Mas um abraço muito gostoso. Aí eu falei, nossa, é o abraço que ela queria dos filhos. Exatamente. Certeza. E ela se sentiu muitíssimo bem com isso. Sentiu. E eu também senti lembrando da minha mãe. É uma forma de caridade também. É isso que eu pensei. Ela fez para mim e eu fiz para ela. Foi uma troca. Exatamente. Eu queria só fazer um apontamento rapidinho sobre... isso é uma coisa que muita gente fala, né, de Jesus. Mas Jesus usou um linguajar forte, né? Que aqueles que não fazem vão pro inferno, não sei o que e tal. Mas é o que ele falou aqui, a explicação, né? Ele tinha que usar o linguajar daquela época, né? Se ele fosse se ele fosse tão manso como ele é, de fato, as pessoas não iam levar ele muito a sério, né? Então, às vezes, a gente tem que utilizar, a gente tem que falar, isso serve para nós também, né? A gente se dirigir às pessoas na maneira que elas vão entender, né? Nunca de forma rude, né? Lógico, mas de uma maneira, utilizando o linguajar que elas vão entender, né? Jesus é o mestre, né? Era um mestre em todos os sentidos. Marcelo, nós, os filhos, cada um a gente tem que fazer de um jeito. Por quê? Tem filho, se você pressiona, ele espana. Então, você tem que tomar cuidado para ele não espanar. Tem uns que, se você deixar levar, ele te leva no bico. E aí, você vai ver, já é tarde. Então, e Jesus, com a capacidade dele, porque ele não via só com os olhos de ver, né? Não. Ele conseguia fazer isso com maestria, né? Bem feito. Então, é por isso que a gente precisa buscar essa excelência. Isso a gente só sabe que virá lá na frente, né? Sim, mas sim. É praticando, né? É buscando. Começa agora, né? Exatamente. E olhando para isso, mas sem julgar. Não importa o julgamento. A gente tem que olhar, ver o que está acontecendo, falar com as pessoas de um linguajar que ela entenda. Por isso, eu vejo uma dificuldade em alguns livros espíritas, em alguns espíritos, quando vem, por exemplo, a Joana de Ângeles, não pode falar desse jeito, na minha opinião. Tem que ser um linguajar, porque você não está atendendo só um público. Concordo. Tem que ser o público que você atende dentro da doutrina espírita, ele começa desde o analfabeto. Nós tínhamos no nosso grupo, no Geopaz, uma nacional analfabeta. Uhum. Agora, ela era sensacional. Estava lá para fazer a vibração, estava lá para nos ajudar, ela ouvia tudo. Quando falava, senhora, tem alguma coisa para falar, dona Jandira? Não, eu não sei falar.
Mas vamos tudo que vocês falam. Você acha que ela não está assimilando? Sim. Então, quer dizer, nós precisamos saber o que a gente fala. Vai fazer uma exposição do evangelho, fala difícil, muita gente não vai entender. Sim, exatamente, concordo plenamente. Eu, como professor, canso de fazer isso. Né? Eu converso com os meus alunos, né? Com aquele que é mais intelectual, eu falo de acordo com o que ele vai entender. Aquele que é mais simples, eu falo de forma mais simples. É isso aí. Exatamente. É assim mesmo. Né? Tem que respeitar cada um, né? Dentro das suas limitações. Né? Bom, posso ir para o Livro dos Espíritos? Pode. Pode. A parte, né, que a gente vai começar ainda é a pergunta 455, é aquela no estado de desprendimento. Todo mundo tem vistas aí, não? Sim. Deixa eu falar uma coisa, gente, antes de eu começar. As vibrações é a Eliane e, pelo jeito, a Fernanda não vai entrar. Então, se alguém quiser fazer a prece final, se ninguém quiser, faço eu, mas... Não, eu posso fazer. Você faz, Carlos? Posso. Beleza, então. Então, vamos lá. Todo mundo pode ir, Lucélia? Ele fala assim, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolentes, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Gente, de novo, né? O espírito ele não precisa de um local específico para enxergar, para ouvir, para nada. Tudo que ele faz é através, como ele diz aqui, né? Através do fluido, né? A transmissão do pensamento e tudo, né? Ele não precisa de um meio físico para isso, tá? Se bem que o fluido ele é físico, né? Semimaterial ele é físico. Mas o que eu quero dizer, ele não precisa dos órgãos do corpo físico, né? E outra coisa muito interessante, e para quem já participou de reunião de mediunidade, né, de estudo da mediunidade, de prática, estudo não, perdão, da desobsessão, sabe, e é por isso que a sessão de desobsessão ela é a portas fechadas, com poucas pessoas, porque todo mundo tem que vibrar positivo, né, para um mesmo objetivo. Se tiver alguém destoando, né, um pensamento talvez fora de lá, ou talvez com pensamentos negativos, atrapalha. O mundo espiritual é o mundo do pensamento, né? O mundo da vibração. Então, eu posso pegar e tentar bater no espírito, né, chicotear, nada. Mais uma vibração mal intencionada é como se fosse um xingamento ou como se fosse um chicote, né? Então, eu não sei se algum dia, realmente eu estou ficando muito interessado pelas mensagens que você está colocando lá, Carlos, todo dia, em começar a estudar a mediunidade, né? Mas não sei. Enfim.
Mas se algum dia a gente chegar e começar a estudar a mediunidade, né, o mediunismo, o livro dos médiuns, a gente vai ver, né, que realmente a vibração da pessoa ajuda muito ou atrapalha demais. Tá? Alguém quer comentar, complementar? Tranquilo. Minha parte, ok. Então, continuando. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. Que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual. Ora é este que fala aquele. Quando a gente estuda a projeção astral, né? Essa é a primeira coisa que acontece, né? A pessoa, não só sonambulismo, mas na projeção astral, quando você começa a deixar o seu corpo, você vê o seu corpo, né? Fora, você não está dentro. Uma vez, eu parei de fazer isso por causa da cirurgia, né? Mas eu vou voltar a estudar isso. Um pouquinho antes, antes de começar a piorar, eu estava fazendo esse estudo, né? E teve uma das vezes que eu saí do corpo, né? E eu ouvi o meu corpo, né? É uma coisa assim muito estranha, extremamente estranha, né? Mas assim, eu acho que foi um choque tão grande que eu já entrei novamente no corpo, eu voltei, não consegui prosseguir, mas isso é uma coisa que acontece para quem faz esse tipo de trabalho, de estudo, de pesquisa. Ele fala também que, às vezes, né, dependendo das influências, quando a gente está sonâmbulo ou mesmo na projeção astral, se a gente não está muito deslocado do corpo, né, o corpo ele influencia aquilo que a gente vê e o que a gente fala, né? Então, quanto mais a gente se desloca para longe do corpo, ou se desloca não, se desconecta do corpo, mais nós mesmos nós somos. O corpo material não atrapalha. Tudo bem, gente? Perguntas? Certinho. Continuando. Em cada uma de suas existências ou corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Assim, é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quanto desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que, porventura, revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria existência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas, podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Aqui, rapidamente, ele só está falando que, às vezes, a gente fala sobre um assunto e a gente, quando está acordado, né, do corpo material, a gente não tem capacidade. Por exemplo, para mim, falar de música, né, fazer música, compor, né, aquela pauta, tudo, eu sou analfabeto nisso. Mas, de repente, o meu espírito, ele já teve algum conhecimento. Então, às vezes, sonâmbulo, eu consigo falar sobre isso. Coisas que eu não consigo falar quando eu estou desperto. E outra, também pode acontecer que algum espírito, quando eu estiver deslocado, né,
sonâmbulo, tenha me dito essas coisas. Né? Porque quando a gente está fora, a gente pode ter contato com alguém. Certo? Tudo bem? Bom. Continuando. Fenômenos do sonambulismo, sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar em onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa coisa ser do seu corpo, necessariamente a sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Numa das, acho que foi na reunião passada, a Marli, nossa amiga Marli, ela perguntou, mas não, foi uma outra. Qual a necessidade da projeção astral? Por que isso é útil? Então, está aqui, né? É uma das maneiras de você mostrar a existência da alma, né? Certo? Da vida espiritual. E é um campo de pesquisa muito interessante, né? E outra, no futuro, no mundo novo que a gente está construindo, né? Espero que aconteça logo. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação vai ser cada vez mais comum. Então, é uma preparação para o futuro, né? Para o futuro. Tudo bem, pessoal? Posso concluir? Pode concluir. Ele fala assim: o êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, a dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Porque, se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Eu vou parar aqui. Ele introduziu o assunto do êxtase. Eu vou deixar para depois, para a próxima aula, ou para quem for fazer, né? Porque eu acho interessante a gente falar um pouco, porque o êxtase, na verdade, ele é o que a gente chama hoje, de projeção astral. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Tudo bem, gente? Tudo bom. Alguma pergunta? Então, para a próxima reunião, vai começar assim, ó. No estado de êxtase, plá, plá, plá. Ok? Certo. Eu acho que deve ser você mesmo, Marcelo, para concluir o seu raciocínio. Tá bom, ok. Concluirei. Vai ser dia 3 de agosto, certo, gente? 3 de agosto. Tá. Beleza, deixa eu salvar aqui o meu livro digital, para não ter erro. Ok. Bom, gente, tudo bem? Podemos prosseguir, então? A Eliane faz as Isso. vibrações, né, Eliane? Isso. Certo. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos pedir a ajuda dos nossos amigos espirituais para que eles possam estar com cada um de nós, possam ir até os nossos lares. Primeiramente, vamos pedir por todos nós
que formamos o Grupo Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos e aqueles irmãos que não participaram hoje. Em especial, vamos pedir pela nossa irmã Marli, que ela também possa ser visitada neste momento, possa ser feita a limpeza espiritual no seu lar e possa ser derramado bálsamo para aliviar as dores neste momento. E vamos vibrar pela paz na Terra, pelos países que se encontram em guerra, que as nossas vibrações de paz possam ser espalhado, possa chegar até esses países. Vamos vibrar pelo nosso Brasil e por Portugal, onde se encontra também a nossa irmã Conceição, que ela também possa ser visitada, possa ser derramado bálsamo também em todo o seu lar para aliviar as suas dores. E vamos fazer uma vibração de saúde, de paz, para todos os irmãos que neste momento se encontram em um leito de hospital. Que as nossas vibrações possam chegar até esses irmãos, carregada de muita vibração de saúde, de energias positivas. Por irmãos que se encontram em leitos de UTI, em estados terminais, que eles também possam ser envoltos pelas nossas vibrações, pelos trabalhadores, todos os trabalhadores de hospitais, de pronto-socorros, que todos eles também possam receber vibrações de ânimo para ter um trabalho, sempre com muito amor a todos que se encontram internados. E vamos pedir por todos abrigos de idosos, asilos, casas de repouso, onde temos irmãos velhinhos que neste momento se sentem abandonados, que eles possam receber também o nosso abraço, o nosso carinho, que eles possam compreender o momento em que estão passando e que estão vivendo. Por um outro lado, vamos pedir pelos orfanatos, as creches, onde estão as crianças, também em estado de abandono, alguns que já não têm mais os seus pais, que eles também possam ser abraçados pelo nosso carinho. Vamos pedir pelos moradores de rua, que eles, aqueles irmãos que não têm um teto para poder retornar, que estão passando sua vida ao relento, que eles também possam ser agasalhados com o nosso carinho. Vamos pedir por aqueles irmãos que neste momento não têm o alimento material para poder alimentar a sua família, mas que eles possam receber neste momento o alimento espiritual, que eles possam ser abraçados pelos alimentos espiritual que a espiritualidade está levando até eles. E vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram nas cadeias penitenciárias, que eles possam também ter o nosso carinho, o nosso amparo, que eles possam compreender o porquê estão neste momento sem a sua liberdade.
que eles possam ser abraçados, pois nós não devemos julgar ninguém, só devemos emanar muita luz e muito amor a esses irmãos. E vamos pedir agora por todos os irmãos que estão em depressão, irmãos que estão pensando em suicídio, que eles também possam receber um abraço bem apertado da equipe espiritual, que eles possam ter força para seguir a sua jornada, para seguir com a sua reencarnação, para que eles possam vencer as dificuldades que eles estão tendo neste momento. E vamos agora pedir pela nossa lista dos assistidos. Os amigos espirituais sabem a necessidade de cada um desses irmãos, que na nossa lista estão, que os seus lares possam ser visitados, aonde eles se encontrarem neste momento. Os amigos espirituais possam levar as nossas vibrações até cada um desses irmãos, aos irmãos encarnados e também por aqueles irmãos que já desencarnaram. Se eles não foram ainda socorridos, que neste momento socorro possam chegar até eles. Que eles possam compreender o momento em que cada um deles estão vivendo e estão passando. Que eles possam ser abraçados pelos amigos espirituais e que eles possam ter muita luz neste mundo. Vamos pedir agora que os amigos espirituais fluidifiquem as nossas águas. Quem tem a água ao lado, que possa ser fluidificado. Nós e aqueles amigos internautas que nos acompanham, que neste momento também, na hora que eles estiverem acompanhando, possa ser fluidificada a água deles ao momento em que eles estiverem acompanhando através da internet. Que todos nós tenhamos uma grande semana. Que assim seja. E mantendo a nossa conexão com essa equipe espiritual maravilhosa que nos abrilhanta com sua participação, esses irmãos que estão sempre ao nosso lado, agradecemos aos bons espíritos que vieram nos amparar em mais este momento de estudos no dia de hoje. Que possamos sair daqui, cada um de nós, mais fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esse estudo, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer nos males e nos orientar nos nossos caminhos. Que tenhamos todos um final de semana de amor e paz, uma semana do amor de Cristo. Assim seja. Ok. Todo mundo bem? Bem, Graças a Deus. Graças. Bom, então amanhã a gente só vai se ver, né, às 3h. Se Deus quiser. Ok. Boa Boa noite, dona Clara, boa noite, Kélia, Boa noite, dona Clara. Carlos, Eliane. boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã, Até se amanhã. Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.